pessoal, eu sou a professora Gorete e no nosso momento de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das estratégias muito populares na construção de um texto dissertativo e argumentativo, que é a articulação entre ficção e realidade, tá certo? Essa estratégia, assim como outras estratégias, que nos dão uma abertura interessante para que a gente possa inserir conhecimentos de outras áreas, é muito interessante para avaliação no que tange a competência 3, isso mesmo. Na competência 3 do Enem, os avaliadores vão verificar, entre outras coisas, a capacidade que o vestibulando apresenta de articular conhecimentos de diferentes áreas e utilizar esses conhecimentos de maneira a reforçar, a construir, a fundamentar de maneira interessante a redação, tá? E essa estratégia, apesar de parecer algo super moderno, na verdade teve origem lá na filosofia clássica, que é a chamada mímese aristotélica. E o que é que seria isso? Bem, já no surgimento da filosofia clássica, Aristóteles refletia sobre a questão de como é interessante a capacidade que os artistas têm hoje, que chamamos de artistas literários, ficcionistas. Na época não eram chamados assim, claro, mas a reflexão é válida até hoje. Então, o que a mímese trabalha? O que a mímese aristotélica trabalha? Qual é o princípio dela? Verificar que, entre outras coisas, a arte, como a gente sabe hoje, a literatura, o cinema, o teatro, que é super antigo, tem, entre outras coisas, a função de fazer com que a humanidade refletisse refletir sobre os próprios comportamentos, aliás, através da possibilidade de assistir a esses comportamentos sendo representados num palco no teatro, por exemplo, na época, e hoje nós temos a oportunidade de vivenciar em muitas situações de arte diferente, como a literatura, como a poesia, como a música, enfim. O trabalho com a ficção e a articulação entre a ficção e a realidade não só é interessante para a introdução do texto, que é justamente essa parte da redação que a gente tem dado um foco maior, tem dado atenção maior nesses momentos do nosso trabalho, mas também vocês podem retomar nos outros momentos do texto, tá? De que maneira a gente pode articular isso, tá? Por que é tão interessante a ficção e a realidade? Em primeiro lugar, em relação à competência 3, tem a questão de nós trazermos um chamado repertório sociocultural produtivo, que é um dos critérios bases para a avaliação da competência 3. Além disso, é interessante nós observarmos que toda a área artística, poderíamos dizer assim, vai partir do pressuposto de que a sociedade de verdade está passando por aquele problema, que vivencia algo semelhante ao que pode ser cobrado num tema de redação do Enem. Então, digamos, por exemplo, ano passado. O tema do ano passado, que trouxe a questão do cinema, as pessoas fizeram uso do filme Cine Hollywood, que trata justamente do enredo, de algo muito semelhante ao que o tema da redação do Enem do ano passado solicitava. Então, mas para poder usar tem que ser uma história muito parecida? Não necessariamente. No caso do filme, que foi usado como referência para muitas redações que tiraram nota muito boa, inclusive nota 1000, tá? Ali havia toda a questão do enredo que tinha tudo a ver com o tema do Enem. Mas pode acontecer também de você fazer referência a um personagem, de você fazer referência à obra toda, o enredo, o contexto da obra toda, que pode não tratar exatamente do mesmo assunto, mas vai numa linha de raciocínio parecido. Também pode acontecer você pegar apenas uma parte da história, ou um dos problemas que são discutidos numa determinada história, que não precisa ser apenas um cinema, não pode ser só um cinema melhor, um filme. Pode ser uma música, pode ser uma peça teatral, pode ser um trecho de um romance, pode ser um seriado, todo o roteiro de uma história no seriado, ou um episódio em específico, enfim. A associação entre ficção e realidade vão conferir ao texto, ou melhor, podem conferir, não necessariamente vai, por quê? Como a gente já viu em várias aulas nossas, é muito importante que a gente verifique de que maneira nós vamos fazer esse contexto. Ou seja, quando nós vamos escolher a obra, o filme, enfim, o poema, a música, seja lá o que for que a gente quer usar na nossa redação, é interessante verificar primeiro o tema. Ou seja, primeiro a gente avalia o tema, analisa o tema, as possibilidades de abordagem e depois verifica se existe alguma possibilidade de articulação entre ficção e realidade. Feito isso, o que é muito interessante? Verificar também se, ao associar essa obra, se ao apresentar essa peça artística, se
é possível também que isso vá numa mesma linha de raciocínio da argumentação. Isso mesmo. Por quê? Porque é já na introdução que nós precisamos pensar o direcionamento dos parágrafos seguintes. Então, por exemplo, muitas pessoas referenciaram em relação ao tema do ano passado a questão de os grandes problemas serem de ordem cultural, né? Então, em relação ao que as pessoas de menos condição socioeconômica, de nível intelectual não tão elevado assim, se estão realmente preparados a receber determinado tipo de produção, o interesse financeiro das próprias produtoras de cinema e também o interesse governamental em investir ou não nesse tipo de entretenimento e que também é construção cultural. E aí outras problemáticas diversas podem ir surgindo, tá? Ou puderam ir surgindo de acordo com a abordagem do tema do Enem do ano passado. Então, e do que depende essas articulações, esses outros subtemas, digamos assim, que a gente tem chamado nas nossas aulas de ideias secundárias, tá? E o que seria isso? São as ideias que vão dar suporte ao desenvolvimento do nosso parágrafo. Então, lembrando, uma revisãozinha rápida aqui, que um parágrafo precisa ter uma média de 3, 4 períodos por aí. Não necessariamente tem que ter 3 ou tem que ter 4. Vocês não precisam seguir essa linha também de que todo parágrafo tem que ter exatamente a mesma quantidade de períodos. Mas é interessante pensar que na construção do parágrafo eu vou ter um período ou mais de um, que vai apresentar aquela que seria a ideia central do parágrafo, no caso do primeiro parágrafo, a ideia central que vai ser desenvolvida no decorrer dos outros parágrafos do texto, a chamada tese, a chamada opinião, que é o posicionamento, o seu posicionamento, o posicionamento do argumentador, tá? E as ideias secundárias são justamente os contextos, os exemplos, os dados, as reflexões, as conclusões de raciocínio que nós vamos chegando à medida que o texto vai sendo desenvolvido, tá bom? Então, fica aqui a dica, nosso primeiro momento, tá? Desse nosso terceiro módulo de 2020, articulação entre ficção e realidade. Cabem filmes? Cabem filmes. Peças de teatro, obras clássicas, obras pós-modernas, toda e qualquer obra pode ser uma ótima pedida quando a gente usa com criatividade. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!